E aí, pessoal, os problemas foram criados, lesões, possibilidades de suspensão. O que o Grêmio vai fazer com a número 9? O homem que precisa fazer os gols. Qual é o plano? O que está pensando? Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Há 2 semanas atrás, gente, nós não tínhamos nenhum problema com o centroavante. Borja estava fazendo gol, fez o gol contra o Flamengo, nos deu aquela sensação de que o Grêmio sairia, o Diego Souza era o seu reserva natural. Mas veio a lesão de Borja. E junto à lesão de Borja veio uma denúncia contra Diego Souza. O Grêmio perde Borja por 8 jogos, talvez 9, voltando talvez no Clássico Grenal, ou seja, são 8 jogos sem o seu centroavante, o principal, talvez o grande pilar dessa recuperação do Grêmio no Brasileiro, e Diego Souza foi denunciado. Eu falei em alguns vídeos anteriores, mas agora a gente vai especificamente falar sobre as soluções com o Churin, com o Elias, como que o Grêmio está pensando, por quê? Porque Diego Souza será julgado nesta quarta-feira, podendo pegar entre 2 e 6 jogos de punição. Na verdade é 1 e 6 jogos de punição. E aí a primeira informação. Primeiro, o jogo contra a equipe do Cuiabá, ele está confirmado, ele joga independente da punição. A punição passa a valer um dia depois. Então, Diego Souza está confirmado no comando de ataque do Grêmio que enfrenta o Cuiabá, o que é importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se ele pegar 2 jogos, por exemplo, ou 1, que pegar uma punição branda, o Diego Souza, o Grêmio não irá recorrer dessa decisão. Então o Diego Souza ficará de fora por esses jogos. Se ele pegar uma punição muito grande, tipo 4, 5, 6 jogos, o Grêmio vai recorrer. E aí pode pedir efeito suspensivo e tal. Por quê? Porque o Grêmio entende que ele será punido. Ele será punido, lembrando apenas, ele pegou o cartão amarelo da mão do juiz, num lance que ele não concordou lá no jogo Grêmio-Corinthians, e acabou agora sendo citado e vai a julgamento. O Grêmio entende que ele vai ser punido com alguma situação, só espera que seja brando para ter isso colocado. O que fica, portanto, sem Diego Souza e sem Borja, o Borja por 8 jogos e o Diego, vamos considerar aqui, para efeito de análise, 2 jogos, o Grêmio vai para os jogos contra o Santos e contra o Fortaleza, com quem? E aí vem a informação. Churin é o titular a partir de agora nessa situação. Então, Churin recuperado, não tem sido relacionado por opção técnica, mas sem Borja ele já vai ser relacionado, sem Diego Souza ele vai jogar. O Grêmio mantém a linha de um homem de referência lá na frente. E a informação que eu acho que serve a partir daí é: confirmada a punição de Diego Souza, Elias será incorporado ao grupo principal. Vocês lembram que eu fiz lá atrás, dizendo a porta está se abrindo para o Elias? Exatamente isso que a gente está vendo agora como informação. Elias será incorporado ao grupo principal no caso de punição de Diego Souza. Ah, mas o Diego não foi, o Diego foi absolvido. Elias permanece no time de transição para jogar as finais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Elias só irá ser incorporado no caso de punição a Diego Souza. E não no jogo de quarta, e sim nos jogos contra a equipe do Santos e do Fortaleza. Então este é o ambiente criado, as informações se colocam a partir dessa premissa, porque o Grêmio precisa ter 2 jogadores lá, e mais do que isso, precisa ter referências para vencer. É sempre importante a gente colocar isso. E aí fica a pergunta, e pode-se haver uma crítica aí, já entrando no campo da opinião. Elias é mais jogador que Churin. Elias poderia fazer parte desse grupo e fazer a contribuição dentro do jogo. Porque oportunidade em futebol, gente, ela surge. Por exemplo, não adianta a gente simplesmente planejar aqui e dizer, ah, o Elias vai fazer tal coisa, ou o Churin fazer tal coisa, se acontecer A ou B, vamos lá, o Elias sobe, porque o Diego machuca,
ou melhor, porque o Diego é suspenso, o Borja já está machucado, vamos considerar, ele sobe. Aí o primeiro tempo do Grêmio vai mal com o Churin, ele entra, faz um gol, ele não vai jogar para o outro jogo. Então, isso tudo é muito relativo a partir dos fatos. A partir dos fatos. A gente tem que fazer a leitura dos fatos e da informação para, a partir daí, começar a trabalhar as possibilidades e análises. E é essa que eu faço a partir de agora, porque o Elias começa a ser visto pelo time principal, e essa é a principal informação, com a punição do Diego Souza, que ela deve acontecer, ela vai ter em Elias mais um integrante no time principal, como possibilidade de utilização lá na frente como camisa 9. Informação é que o Churin está muito bem fisicamente, mas não faz grandes treinamentos, por isso não fez e não ganhou mais espaço com o Filipão. O Filipão, inclusive, pedindo, logo que chegou, a contratação de Miguel Borja, um nome muito da confiança do Luiz Felipe Scolari. Essa relação com o jogo que o Grêmio vai precisar passar contra o Cuiabá, me parece importante, mesmo que a gente saiba que se o Grêmio não tiver êxito nesse jogo, talvez algumas modificações em matéria de comissão técnica e diretoria terminem acontecendo. Essa é uma máxima do futebol, e para o Grêmio ela está valendo demais nesse momento, que é a obrigatoriedade de se fazer resultado já no próximo jogo. E isso determina muitas vezes que os planejamentos se balancem, se mudem, porque não tem muito o que fazer mesmo. Não adianta a gente ficar sempre correndo atrás do rabo, porque o Grêmio, neste caso, precisa dos pontos e precisa, a partir daí, também dos seus principais jogadores. A cronologia ela é muito forte nesse momento. Borja por 8 semanas. Diego Souza por, no mínimo, 2 jogos. Churin, que não joga há muito tempo, e Elias, que tem encantado a todos nos jogos em um campeonato menor, que é o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E agora? E agora? Como proceder? Como fazer? Como imaginar? Me parece que essa relação com Elias é só dar oportunidade. Aí entra muito o meu sentimento. Para mim o Elias é melhor do que a grande maioria aí e poderia estar auxiliando desde já. Forte, velocidade, bom faro de gols. O Grêmio precisa de um jogador, o Grêmio precisa de saúde no seu ataque. E Elias entraria com muita saúde, já que ele tem isso como característica. Me parece que essa é a situação, e eu torço sinceramente para que pelo menos alguns minutos a gente possa ver o Elias, para ver se o Elias pode ser uma das tábuas das nossas soluções. O Grêmio que precisa muito de soluções dentro e fora do campo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.